natural, a temperatura dela varia entre 11 e 13 e é a mesma temperatura durante o verão e o inverno. Aqui é o nosso lado direito, desse lado, na verdade eram lojas. Eu estava explicando para vocês no ônibus que esse califa estava procurando um lugar que fosse mais arejado, um lugar que fosse um pouquinho mais frio do que Damasco. E ele encontrou aqui, mas ele não sabia, na verdade, que essa parte fazia parte da Via da Seda, que era uma via muito importante, como eu disse a vocês, que é a que a gente estava passando. Depois, quando ele descobriu que aqui fazia parte da Via da Seda, ele decidiu de aproveitar ou unir o útil ao agradável, que seria, ele fez as lojas. Então aqui foram encontrados mais de 600 lojinhas ou comércios que seriam da seda. Ao nosso lado esquerdo seriam as casas ou as residências, provavelmente das pessoas que trabalhavam ali naquelas lojinhas. E lá no final a gente consegue ver que tem uns arcos, e esses arcos é o que fazem parte do castelo desse califa Omíada, que estava aqui, o mesmo que construiu a cidade. Vocês vão perceber que a cidade ela é dividida em 4 partes, ok? Então, essas vias, essas duas, se vocês lembram um pouquinho, os romanos usam essa mesma forma, que seria o Cardo Maximus Documanus, do norte ao sul, leste a oeste. Então, da mesma forma, elas se encontram aqui no meio, fazendo daqui o meio da cidade. Então, a gente pode perceber que a arquitetura dessa cidade ela é bem misturada. Então a gente diz que é uma arquitetura romana, bizantina e árabe ao mesmo tempo. O primeiro grupo que invadiu o Líbano foram os Omíadas. Logo depois dos Omíadas vieram os Fatimides. Depois dos Fatimides vieram as Cruzadas, depois das Cruzadas vieram os Mamelucos, depois dos Mamelucos vieram os Otomanos, depois dos Otomanos vieram os franceses, depois dos franceses ganharam a independência. Eram 2 arcos, um em cima do outro. Então vocês podem imaginar como que era essa estrada toda cheia de arcos, e eram 2, um em cima do outro. Então era uma coisa bem grande. Esses ralos que a gente está vendo aqui já faz parte do sistema de água que eles tinham aqui desde o século VII. Mais uma coisa, se a gente olhar os nossos lados direito e esquerdo, vocês vão perceber que a construção é diferente. As pedras são pequenas, são grandes, umas pequenas, outras maiores. E uma das provas que a gente tem que as pedras podem ter sido usadas de outras coisas é essa aqui, ó. Se a gente olhar aqui na base dessa coluna, nós temos uma escrita, e essa escrita está em latim. E eles voltaram a reusar, na verdade, algumas das pedras e colunas que estavam ao redor para construir a cidade. Então isso prova e comprova que tinha uma civilização antes que morava por aqui. Mas o que sobrou e o que a gente vê é do século VII, do tempo dos árabes. Era onde o califa se sentava, ao lado direito sempre o primeiro-ministro e ao lado esquerdo o assistente do califa.